Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brian e estarei ensinando a você sobre o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um grande matemático grego, ele ficou bem famoso e bem conhecido por calcular a circunferência do nosso planeta Terra. E ele também desenvolveu esse crivo que nos permite construir uma lista de números primos a partir de uma lista de números. A gente vai estar entendendo o conceito matemático e também vamos estar implementando o algoritmo em Python. Beleza? Vem comigo! O primeiro conceito que nós precisamos entender é a remoção de múltiplos. Essa remoção ela é fundamental no nosso algoritmo. Tá? A gente vai pegar uma lista de valores e nós vamos remover os múltiplos desses valores da nossa lista de números. Tá? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, um valor aqui k, que ele está maior do que 1 e menor ou igual ao inteiro da raiz quadrada de n. Tá? Então, a partir desse intervalo aqui, a gente vai conseguir descobrir quais valores que a gente precisa para a gente testar a nossa lista. Tá? No caso, eu vou definir n como 10 para a gente testar um exemplo prático também. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular aqui a raiz quadrada de 10. Tá? Então, a raiz quadrada de 10, a gente tem aqui. No caso, a gente já sabe que a raiz quadrada de 9 ela é igual a 3, correto? E a raiz de 9 é próxima da raiz de 10. Então, a gente pode dizer que a raiz de 10 vai ser 3 e uma parte decimal aqui, alguma coisa. Tá? Como a gente está interessado somente na parte inteira dessa raiz, por conta desse colchetes aqui, tá? Nós vamos considerar apenas o valor inteiro de 3, não a parte decimal da raiz de 10, que no caso é 3 e alguma coisa, beleza? Então, vamos apagar aqui por um momento, a gente já sabe que o valor inteiro da raiz de 10 ali é 3. E a gente vai pegar todos os valores k que sejam maiores que 1 e menores ou iguais a 3. A gente tem aqui, então, somente o 2 e o 3, tá? A partir dessa condição aqui. Tendo o 2 e o 3, a gente está pronto aí para estar removendo os números que não são primos na nossa lista, tá? Então, a gente vai começar com o número 1. O número 1 você pode remover automaticamente, porque ele não é primo, tá? Ele foi desconsiderado como número primo há alguns anos, alguns séculos atrás, tá? Sobre o número 2, a gente tem aqui ele como teste, então a gente não vai remover ele porque ele faz parte do nosso teste. Mas a gente vai remover todos os múltiplos de 2. Então a gente pega aqui o 4, remove ele, a gente pega o 6, remove, a gente pega o 8, remove, e a gente remove o 10 também, beleza? E agora a gente tem o 3, tá? O 3 a gente também não remove ele, porque ele faz parte do nosso teste. Então nós vamos aqui remover aqui o múltiplo dele, que no caso aqui é o 9. Tá? Se você perceber, vou até mudar a cor aqui. Se você perceber, a gente teve alguns números que não estão riscados. Tá? Esses números que não foram riscados, a gente vai montar um conjunto aqui. A partir desse momento, você removendo todos os múltiplos de 2 e 3, o algoritmo acaba. Tá? Então, a gente chegou no fim do algoritmo. Tem uma coisa interessante também, que a partir dessa condição aqui, ó, que eu estou riscando aqui em verde também, a gente consegue criar um teste de primalidade para saber se o número é primo ou não. É uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês também. Então, nós temos aqui, tá, um teste de primalidade baseado, né, a partir daqueles conceitos que a gente comentou. Tá? Então, digamos que você queira testar se o número n é um número primo. Tá? Então, o que você vai fazer? A gente vai pegar esse número n e vai dividir por k. Tá? Ou seja, para todo k, esse símbolo significa aqui para todo, tá? A gente vai estar escrevendo aqui para todo, tá? Para todo k, tá? Menor ou igual ao inteiro da raiz de n, e ele também tem que ser maior do que 1, tá? A gente vai pegar esses valores e vai tentar dividir esse valor n, tá? Esse número que você deu, para a gente verificar se ele é um número primo ou não, tá? E se ele for dividido por todos esses números k, e o resto da divisão, tá? Que é esse mod aqui, tá? E o
resto da divisão for diferente de 0, a gente tem a certeza de que esse número é realmente um número primo. Tá? Esse mod aqui significa que o resto da divisão por esse número k, ele é diferente de 0. Tá? Então, a gente sabendo disso, tá? O resto sendo diferente de 0 por todas essas divisões, a gente tem a certeza de que esse número é realmente um número primo. Beleza? Agora a gente vai estar implementando aí o nosso algoritmo em Python. Vamos lá? Vou sair daqui e a gente vai para o nosso editor aqui no Visual Studio Code. A gente vai apagar aqui esse resultado e a gente vai escrever do zero aqui, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer um import da biblioteca de matemática do Python. Tá? A gente vai precisar dela para realizar alguns cálculos. A gente vai criar uma função aqui chamada crivo. A gente vai definir um valor n de argumento para a gente saber quantos números que a gente quer na nossa lista, tá? E aí vamos trabalhando nisso. A gente vai criar um vetor para armazenar esses números, ou seja, criar essa lista de números, e a gente vai preencher esse vetor aí de 2 até n mais 1, para que ele insira esse valor n aqui também dentro da nossa lista, tá? E aí a gente coloca aqui numbers.append, ou seja, a gente vai estar inserindo um elemento dentro do nosso vetor. E é isso aí, agora a gente tem a nossa lista completa de n números, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for dentro dos elementos desse vetor, tá? E aí nós vamos fazer a seguinte condição. Lembra do inteiro da raiz quadrada de n que a gente fez? A gente também vai estar implementando aqui, tá? Então, se o x ele for menor ou igual, tá, ao inteiro, o valor inteiro, aí a gente pega math.squareroot, que é a raiz quadrada, e a gente faz a raiz quadrada de n, tá? Se ele for menor ou igual, o algoritmo prossegue. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um outro for para a gente listar os números para comparar com esse número inicial que vai passando pouco a pouco, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma outra condição. Se o y, tá? Se o módulo de y com x ele for igual a 0 e o y ele tem que também ser diferente de x, para que a gente não remova o nosso número que a gente está testando, tá? Se isso acontecer, tá? Significa que esse número ele não é primo, ou seja, a gente tentou dividir o y por x e deu o resto zero. Se deu o resto zero, ele não é primo, então a gente tem que remover da nossa lista. Então a gente faz um numbers.remove e a gente remove esse y aqui, perfeito? Feito isso, a gente vai para a segunda parte aqui desse else aqui, tá? A gente vai fazer o que? A gente vai finalizar o algoritmo, ou seja, quando esse x ele alcançar um número maior do que o inteiro da raiz quadrada de n, a gente vai parar o algoritmo porque ele já testou todas as possibilidades, tá? Feito isso, a gente retorna aqui os nossos valores. A gente vai retornar os nossos números. Vamos salvar aqui e a gente vai usar um print aqui para verificar como que ficou aí o nosso crivo. Vamos lá. Vamos rodar ele aqui. Esquecendo, né? Claro, vamos colocar algum valor nele. Vamos colocar 100. E você perceba que ele está printando aqui todos os números primos perfeitamente, tá? A gente sabe que os números primos até 100 são 25 números primos, tá? Se a gente fizer aqui, por exemplo, a contagem, tá? Para verificar a quantidade de elementos dessa lista, a gente tem 25, que é exatamente a quantidade de números primos abaixo de 100. Então, esse é o algoritmo de forma bem simplificada, de forma bem simples, tá? Compartilhe esse vídeo, se você gostou, curta, tá? E mais pra frente nós temos novas novidades. Obrigado e até a próxima.